Fala, turma. Tudo jóia? Bom, hoje eu vou ensinar um pouquinho da função PROC-V, tá? Esse vídeo ele pode ser um pouco mais longo, porque eu vou mostrar vários detalhes, tá, da função, cara, como aplicar, acho que algumas restrições que a gente pode encontrar, boas práticas, né, a partir daqui. Ela é uma função extremamente útil, né? Então, se você já trabalhou com alguma solução de planilha, né, seja o Google Sheets ou mesmo o Excel, você já deve ter ouvido falar, já deve ter esbarrado com ela, né, de alguma forma, em algum momento, tá? Então, aqui a ideia é explicar como que a gente pode utilizá-la, tentar trazer boas práticas, tá, no dia a dia, tá? O que é a função PROC-V? Acho que vamos começar por aqui, tá? A função PROC-V era uma função de busca, tá? Então, ela tenta buscar dentro de um conjunto de dados determinada coluna com base em outra informação, tá? E aqui acho que vai ficar mais claro conforme eu for explicando. Imagina o seguinte conjunto de dados que é o que está na tela, tá? Tem uma tabelinha aqui pequena com o nome de algumas pessoas, a idade, a altura e peso correspondente de cada pessoa. O que a função PROC-V faz? Né? Com base em um critério, né? Vamos colocar aqui o nome como um critério, como um parâmetro, ele trazer outro parâmetro relacionado àquele nome selecionado. Então, vamos supor que a gente fale qual é a idade do Bruno. Nessa tabela, a gente pode ir lá na coluna idade, coluna B, e nesta aqui, nome. O Bruno aqui é a primeira pessoa. A idade correspondente é 35 anos. Então, a função PROC-V nada mais é, tá, do que uma função de buscar, né, elementos, buscar alguma informação que esteja à direita. Isso é muito importante. À direita, né, daquilo que está sendo pesquisado. Então, se eu estou pesquisando por meio do nome, a idade, a altura ou o peso, ela vai conseguir retornar para nós, tá? Dependendo do índice que a gente coloca. E a gente vai discutir um pouco mais sobre o que é esse índice, tá? Índice nada mais é do que a quantidade de colunas à direita, seja uma, duas, três, quatro, né, cinco colunas à direita, tá? Então vamos fazer um teste aqui na prática. Eu deixei uma perguntinha aqui, né, que é qual é a idade da Maria, tá? Se fôssemos fazer exatamente da forma como eu falei, eu iria aqui, procuraria no nome Bruno Maria. Encontrei. A Maria está aqui. Qual é a idade? Aqui à direita a gente pode encontrar que a Maria tem 22 anos. Pô, é simples, né? Por que usar o PROC-V se a gente consegue consultar no olho? Porque às vezes a gente não vai ter tão poucos registros, não tão poucas linhas, teremos muitas linhas, né? E aí que mora a dificuldade, tá? Então é quando tivermos um grande volume de dados, como é que a gente faz essas buscas de forma mais otimizadas, mais rápidas, né? E essa função, né, ela vai nos ajudar bem para isso, né, dentro do Excel, bem para isso dentro do Google Sheets, tá? Vamos lá. Então, aqui eu vou selecionar uma célula, aqui no caso estou selecionando a célula B6, tá? E eu vou digitar a função. Lembrando, tá, que para digitar qualquer função a gente inicia digitando o igual, tá? E aí a gente começa a colocar o nome da função. O Excel, bem como o Google Sheets, ele tem o autocomplete, o autocompletar, né? Que é, conforme aquilo que eu vou digitando, ele vai tentando encontrar, né, e filtrando as funções existentes, tá? Então, digitando o PROC-V, ele encontra aqui, né, ele resume como pesquisa na vertical. A gente vai dar o tab, que é exatamente aquilo que ele recomenda lá, o tab para aceitar. Note que quando eu der o tab, ele vai colocar a função em maiúsculo e vai abrir um parênteses. Olha lá. Né? Por quê? Porque esse é o padrão, tá, no Google Sheets, né? No Excel também tem isso por padrão, geralmente, tá? E aqui é onde a gente começa a digitar os parâmetros da função, tá? Então, para saber quais são esses parâmetros, eu vou clicar no ponto de interrogação aqui ao lado para nos ajudar a tirar essas dúvidas. Na hora que eu clico, ele me mostra que a função PROC-V tem 4 parâmetros: chave de pesquisa, o intervalo no qual a gente vai pesquisar e qual é o índice, né, da coluna que eu quero que ele retorne. A coluna 1, coluna 2 ou coluna 3. Tá? E por último, ele tem um outro parâmetro aqui, entre colchetes, tá?
que se chama classificado. Vamos entrar mais para frente com maiores detalhes desse classificado, mas basicamente ele determina se a gente vai ter uma correspondência exata ou aproximada. O que eu quero dizer? Se ele não encontrar aquele elemento que a gente está buscando, o Bruno, e eu tiver na planilha um Breno, ele vai entender que aquilo é perto e vai retornar a informação referente ao Breno, se for aproximado. Tá? No caso do absoluto, né, do retorno exato, ele vai dar erro, ele vai falar não encontrei. Tá? E dependendo do tipo de busca que a gente está fazendo, pode ser que uma faça sentido ou outra faça sentido. Podemos explorar mais exemplos mais à frente. Tá? Neste caso, tá, o que nós estamos pesquisando? Né? Vamos olhar para a pergunta que está aqui na tela. Qual é a idade da Maria? Então, estamos querendo saber da Maria qual é a sua idade. Tá? Então, o que a gente vai buscar é o nome Maria dentro daquela tabela, igual estávamos fazendo do ponto de vista mais rudimentar. Então, eu digitei Maria entre aspas, porque é um nome, tá? Então, é uma string, estamos procurando um texto naquela tabela, tá? Isso é muito importante. Textos a gente sempre utiliza entre aspas, tá? Ponto e vírgula, iremos para o intervalo. Selecionaremos o intervalo dos nossos dados. Está tudo selecionado aqui, tá? Vamos dar ponto e vírgula novamente. E aqui ele fala qual é o índice, né? O índice da coluna que nós estamos buscando. Estamos buscando a idade da Maria, lembrando da pergunta. Portanto, a coluna A tem índice 1, a coluna B tem índice 2, né? A C 3, D 4 e assim por diante, conforme quantas colunas tiver teu dataset. A primeira é 1 e vai, né, somando 1 adicionalmente a cada coluna à direita, né, que vai se acrescentando nesse dataset. Portanto, né, a idade é a coluna 2, é a coluna B com índice 2, tá? E queremos aqui a correspondência exata, né? Então, exata aqui eu vou colocar 0, tá? Então, é 0 ou 1 ou verdadeiro ou falso, tá? Então, eu vou colocar aqui 0 e fechar meus parênteses. Na hora que eu der Enter, ele me retorna a idade. A Maria tem idade 22. Vamos lá verificar? Vou clicar em dados de contatos. Olha aqui, Bruno, Maria, idade 22. Pô, legal, né? E se nós quiséssemos saber a idade do Anthony? O Anthony tem 28 anos. Vamos fazer por PROC-V? Eu vou colocar aqui, copiar e colar aqui abaixo qual é a idade do Anthony. Aqui está. Então, eu vou fazer igual novamente, digitar a fórmula PROC-V, abrir parênteses, Anthony, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vamos lá selecionar novamente nosso intervalo, tá? Selecionado o intervalo, aqui ele mostra, né, lembrando o nome da aba, dados de contato, que está aqui embaixo, exclamação e o endereço correspondente a um D8, tá? Podemos colocar depois ponto e vírgula e o índice, lembrando que era 2, né? A idade que, né, que estamos buscando. E 0 como correspondência exata. E vamos fechar. Então, o Anthony tinha 28 anos que a gente viu aqui. Vamos dar Enter e vamos ver o que retorna. 28. Tá? E se nós quiséssemos saber o peso da Laura? Vamos fazer essa pergunta aqui também? Copiar e colar aqui. Qual é o peso da Laura? Então, vamos fazer PROC-V novamente. Laura, pessoas que estamos buscando. Pô, legal. Vamos lá no conjunto de dados. Vamos selecionar tudo aqui. Tá? E vamos colocar aqui o peso. O peso não é o mesmo índice, né? Qual que é o índice do peso? Né? Coluna nome é 1,
coluna idade é 2, coluna altura é 3, coluna peso é 4. Então, o índice que estamos buscando é o índice 4. E o nosso retorno, 0. Né? Correspondência exata. O peso da Laura, 79 quilos. Vamos confirmar? Vamos procurar aqui nome Laura, peso 79. Pô, legal. Então descobrimos aqui uma forma rápida, né, de consultar dados. Mas, Bruno, e se eu tiver que trocar da Laura aqui para o Anthony? Eu posso vir aqui, dar 2 cliques, né, na célula e escrever aqui, ó, Anthony, para saber o peso do Anthony. Enter. Pô, o peso do Anthony é 58. Vamos verificar ali. Anthony, 58. Magrinho aqui o Anthony, levinho e alto, né? Alto e leve. Vamos lá. Clicar aqui, né, em resultados de novo. Eu vou voltar aqui para o nome da Laura, tá? E, gente, essa é a fórmula, tá, do PROC-V. Ela é uma fórmula simples. Agora eu vou tentar explorar algumas coisas novas com vocês do PROC-V, tá? O primeiro, o que eu poderia fazer, vou deletar isso aqui rapidinho, o que eu poderia fazer para escolher, né, o nome da pessoa, né, e automatizar, fica mais fácil, não ter que ficar digitando aqui o tempo todo dentro da fórmula, né? Eu posso tirar o nome daqui, eu dei 2 cliques, né, eu vou apertar o delete e ele vai ficar em aberto. Só que ao invés de eu digitar alguma coisa, eu vou clicar na célula A6, a célula ao lado. Veja lá que ele selecionou o A6, tá? Aqui ao lado. E vou dar Enter. Ih, rapaz, deu erro, né? Por que deu erro? Porque não tem nada dentro dessa célula. Eu vou até pintar ela com uma corzinha aqui, né? Só para a gente entender que ela é uma variável que a gente vai digitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nome da Maria aqui. E vamos ver se ele retorna ali, né? Em vez de erro, a idade da Maria. Vou dar Enter. Opa! Legal! Trouxe aqui, né, 22 anos de idade, né? A Maria com seus 22 aninhos. Vamos confirmar aqui, dados de contato, Maria 22. Perfeito. E se eu quisesse do João? Vamos digitar João. Opa, legal, 21. Vamos confirmar se o João tem 21. João, 21. Vamos olhar o Anthony, que tem 28? Vamos digitar Anthony aqui. Pô, perfeito, perfeito. Né? Então aqui eu consegui construir, né, uma fórmula que busca a idade com base no nome. Eu vou até deletar essa pergunta e vou colocar idade aqui. Tá? Idade, que é o que ele está nos retornando. Tá? Vamos lá, alinhar aqui para a direita, né? A gente tem um pouquinho de toque, sabe como é, quer deixar as coisas bonitinho. Então vamos lá, idade, tá? E se a gente fizer um PROC-V para cada uma daquelas variáveis? Vamos ver? Ó, idade, altura e peso. Então vou fazer o seguinte, vou digitar aqui altura e aqui peso. E aí com base, vamos mudar aqui, colocar em negrito, alinhamento à direita, perfeito. E se, tá, com base no nome, ele trouxesse todas as informações? Pô, não seria legal? Né? Imagina eu construindo, né, uma pequena ferramenta de estoque, que eu digito um produto, ele vai lá e confere a quantidade, o preço, quantidade de produtos vendidos, né, e assim por diante. Ela é uma ferramenta, novamente, né, o PROC-V é uma função muito poderosa, né, uma função que busca rapidamente no conjunto de dados para você, né, uma informação por meio de uma chave. A chave que estamos adotando aqui é o nome. Poderia ser outra coisa, né? Poderia ser um código, poderia ser um e-mail, poderia ser um CNPJ, um CPF, né? Ou qualquer outra informação. O que é muito importante é que sempre essa informação ela tente ser um ID único. O que eu quero dizer com isso? Que ela não tenha dentro do mesmo dataset essa mesma informação repetida. Vamos fazer um teste para a gente ver? Eu vou aqui no nosso conjunto de dados, vou digitar aqui a Maria novamente. Aqui embaixo. É uma outra Maria, tá? Uma é a Maria de Lourdes, outra é a Maria Ângela. E vou colocar aqui embaixo a idade. Ela tem 45, 1,68 m, tá?
e 65 quilos, tá? Essa aqui é a nova Maria, né, que está dentro do nosso dataset, né, nossa base de contatos. Eu vou pesquisar Maria, tá? Na hora que eu digitar Maria e der Enter, opa, deu 22 anos de idade. Vamos olhar lá como é que estava a nossa tabelinha? A primeira Maria é 22, mas a segunda Maria tem 45. Caramba, Bruno, né? Como é que eu retorno essa segunda Maria se ele está retornando essa? Pois bem, é por isso que ter um ID único, né, ter um código único, né, de busca, ele é muito importante. Tá? Geralmente, nós utilizamos CPF, CNPJs, e-mails ou o que a gente chama de ID. Né? ID realmente é um código, pode ser o código do cliente, pode ser o código do produto, pode ser o código da empresa. E esse código, ele costuma ser um identificador único. Né? Por isso que é um ID único, um identificador único, né? De modo que isso não aconteça, facilite a gente conseguir buscar e encontrar esses elementos aqui dentro. Tá? O PROC-V, nesse caso, ele não vai resolver esse problema. Eu teria que corrigir, eu teria que ter um ID único para poder consultar. Tá? Essa é uma das restrições. Né? Esse é um ponto que eu sempre estou muito atento ao meu dataset para saber qual é a melhor função, né, para utilizar, né, ou qual deveria ser a coluna que eu vou buscar, né, esse cliente. Tá? Vamos fazer um teste? Eu vou aqui adicionar uma coluna à esquerda e vou colocar o ID do contato. Tá? Então, é o código, na verdade, do contato. E eu vou chamar o Bruno de 1, a Maria de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Temos ao todo aqui, só colocar um pouquinho mais para a esquerda. Vou colocar aqui no meio para facilitar a nossa visão. Tá? Então, temos duas Marias. Né? A primeira Maria, o código de contato é o código 2. E a última é o código 8. Tá? Eu vou buscar agora, eu vou reconstruir aquele PROC-V, buscando não mais pelo nome, mas por esse código. Tá? Então, a gente vai digitar aqui o código ao invés do nome. Tá? Vou pegar isso aqui, recortar e vou buscar o nome também. Então, vamos lá. Tá? Apagar tudo aqui e vou fazer o primeiro PROC-V. Então, a gente vai pesquisar o código, selecionando a minha célula A6, ponto e vírgula. O nosso novo intervalo, o nosso intervalo agora aumentou de tamanho. Tá? E aqui eu vou usar um truquezinho, né, e ensinar esse truquezinho para vocês. Tá? Esse truquezinho a gente chama de travar a célula, né, travar o intervalo. Ele é colocar um cifrão, tá? Aqui no endereço, nessa parte superior. O cifrão, eu posso colocá-lo aqui manualmente, né? Digitar assim, olha, o cifrão antes de cada um. Aqui eu estou digitando ele no dedo, tá? O que isso faz, tá? Isso faz com que na hora que eu copie e cole aquela célula, ele vai falar que este intervalo que selecionamos é fixo. Ele não se desloca nem para a direita, nem para baixo. Nesse caso não se aplica, mas nem para a esquerda e nem para cima, que em alguns casos pode se aplicar. Tá? Portanto, aqui a gente vai deixar ele estático, não está dinâmico. Tá? Então, travei. Existe um atalho para travar que é o F4 do teclado. Então, se eu apertar o F4, ele vai movimentando ali o cifrão. Então, ele permite com que eu não trave nada, com que eu trave as linhas e colunas, com que eu trave somente as linhas e com que eu trave somente as colunas. No nosso caso, a gente vai manter tudo travado e a gente já vai explicar o porquê, tá? Travamos tudo e lembrando, estamos buscando o nome, tá? Então o nome, neste caso, é agora o nosso índice 2. Então a gente vai digitar aqui, ó, 2, tá? Ponto e vírgula e correspondência exata, 0. Enter. Pô, legal, né? Deu erro aqui. Por quê? Porque eu não coloquei nenhum código. Vamos testar? Vamos colocar um código? Código 1. Olha lá o Bruno. Código 2. Olha a Maria. Código 3. Olha o João. 4. O Anthony. 5. Felipe. Pô, legal, tá funcionando. Vamos voltar aqui, né, pro Bruno, tá?
E agora sim eu vou arrastar ele para a direita, né? A gente vai ver que o intervalo aqui não vai mudar, tá? Aqui no canto, aqui na parte superior da tela, né? Na barra de fórmulas, tá? Mas a gente vai ter um erro e a gente já vai ver esse erro e eu já vou explicar. Então, arrastando para a direita, opa, ele deu um outro erro, né? Ele deu um erro por quê? Porque a gente travou o intervalo, mas não travou, né, o campo de entrada, o parâmetro de entrada, que antes pegava o código 1. Agora ele está pegando o código Bruno. Só que ele está pesquisando aí nos códigos numéricos, né? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou deletar isso aqui e vou usar aquilo que a gente aprendeu, que é o F4. Olha lá, agora eu travei o intervalo aqui em cima. Travado, agora eu posso copiar e colá-lo para a direita. Eita, mas está vindo o Bruno. Ah, sim, por quê? Porque lembra que a gente tem que trocar aqui em cima o índice. Tá? Aqui é o índice 2, esse aqui é o índice 3. O de cima é o índice 4 e o índice 5 é o peso. Então, vamos lá fazer tudo isso agora. Índice 3, índice 4 e índice 5. Que legal, né? Trouxe todas as informações do Bruno. Né? Vamos ver se aquele problema da Maria resolveu? Vamos voltar aqui. Dados de contatos, eu tinha Maria como código de contato 2 e também 8. Então, a gente vai testar agora. Vou colocar o código 2. Maria, trouxe tudo da Maria, olha lá. 22 anos, 174 centímetros, 50 quilos. Vamos olhar? Maria, opa. Olha lá, 22 anos, 174 centímetros e 50 quilos. Oh, agora vamos digitar o 8, que era outra Maria. Olha lá, o nome se manteve porque é outra Maria, que também, né, tem o mesmo nome. E aqui, idade, altura e peso, 45, 168, 65. Vamos ver se está correto. Olha lá, 45, 168, 65. Perfeito, bateu, né? Turma, eu trouxe aqui, né, algumas formas, né, da gente utilizar, né, o PROC-V, alguns pequenos detalhes. Eu vou parar a gravação por aqui para que esse vídeo não fique mais extenso, né? Mas eu vou fazer outros vídeos de PROC-V explicando sobre os principais erros, né? E realmente para onde ele não é o ideal de ser utilizado, tá? Existem várias formas de buscar informações em base de dados, em células, e eu vou ensinar algumas aqui no canal. Fique atento, eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido claro. Por favor, não deixe de comentar o vídeo, mande sua dúvida, mande sua sugestão, né, que tenho muito interesse em gravar conteúdos novos com base naquilo que vocês precisarem de ajuda, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.